Bom, no nosso primeiro encontro nós falamos sobre o prólogo, né? Como vimos, é constituído de 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, né? É uma narrativa em prosa. Ali se conta então aquela história da riqueza, né, e da felicidade de Jó, de como ele era um homem próspero, de como ele era um homem feliz, de como ele tinha uma família maravilhosa, né, de como ele era zeloso, de como ele se preocupava com os 10 filhos dele, a ponto de, no final das festas, né, chamar os filhos até a casa dele para então oferecer ao Senhor holocausto ou sacrifícios, né, porque ele dizia que talvez os filhos dele tivessem pecado no coração deles, né, e isso poderia efetivamente talvez atrair, né, a ira divina, mas não era por esse motivo, pelo menos não aparentemente, que Jó oferecia a Deus esses holocaustos, mas pelo profundo amor que ele sentia por Javé, né? E aí vimos então aquelas cenas que acontecem inicialmente no céu, né? O diálogo entre Satã e Javé, a aposta, né, que Satã faz com Javé, Javé com Satã. Estudamos também um aspecto psicológico importante, né, que passa por cima toda a tradição mais ortodoxa, toda a tradição mais conservadora, não quer ler o que está escrito, né, tem dificuldade de ler o que está escrito, e lendo o que está escrito deforma o que está escrito, né? Eu trouxe essa questão aqui quando nós lemos o que está escrito, e o que está escrito é Javé dizendo a Satã: reparaste no meu servo Jó, e não o contrário, Satã dizendo a Javé: eu reparei no teu servo Jó, ele realmente é muito devotado a você, mas ele é devotado porque você, né, construiu um muro em torno dele, nada o alcança, né? Não foi isso que aconteceu, foi o inverso disso. Então nós discutimos essa questão aqui, né? Discutimos também de como Javé permite que Satã vá até a terra, faça com que Jó perca todas as coisas que ele teve, e mate os filhos dele, né? E ainda assim Satã, ao voltar para a corte celestial, né, Javé de novo, inconsciente dos seus próprios atos, diz para ele: reparaste no meu servo Jó, tu me colocaste contra ele injustamente. Ele continua sendo fiel, né? Esse foi um dado também que nós analisamos aqui, porque alguém teria que dizer para Javé: não, olha só, Javé, não foi Satã que fez isso, né? Foi você que fez isso, né? Você é o responsável por isso. Satã não tinha visto Jó, Satã nem foi na cidade de Uz, nunca tinha ouvido falar em Jó. Foi você que mostrou para ele Jó. Então não foi Satã que colocou Javé contra Jó, né? É o contrário, né? É Javé que perpetra contra Jó uma aposta com Satã sem que este soubesse da aposta, né? Esse é um detalhe importante, muito explorado no Resposta a Jó de Jung, né? E aí então Satã volta de novo para a terra, e nós temos o cenário da terra novamente, e castiga Jó com uma doença dermatológica dolorosa, né? E praticamente irrecuperável, não fosse a intervenção, né, maravilhosa de Deus na vida de Jó, no epílogo, no final do livro, como a gente vai ver aqui, né? Então esse é o cenário inicial. Acabado o capítulo 1 e o capítulo 2, escrito em prosa, nós entramos então, né, no miolo do livro, né, naquilo que é o núcleo central do livro, né? Esse livro é emoldurado por esse prólogo no início, escrito em prosa, e por um epílogo escrito em prosa no final. E tem esse conteúdo interno, que é o centro do livro. Esse conteúdo interno, ele é escrito em poesia, né? E é uma das mais belas poesias, como eu disse aqui, que eu já li em toda a minha vida, né? Esse ciclo de discursos, né, ele é dialogado com 4 personagens, né? Jó, né, Elifaz, Baldá e Sofá. Cada um desses amigos de Jó, né, e aí lembremos novamente o texto em prosa,
No final de tudo, os amigos se reúnem para ir visitar Jó, para prestar apoio moral a ele, né? Ao ver o amigo, caíram em prantos e ficaram 7 dias e 7 noites no mais profundo silêncio, os 4 ali sentados. É com esses 3 amigos que Jó vai dialogar. É com esses 3 amigos que vai haver um grande debate teológico sobre a doutrina da retribuição, que é uma doutrina que ainda hoje nós adotamos de algum modo, né? E que constitui às vezes um núcleo central da pregação, né? Nas igrejas neopentecostais, né? Se você dá a Deus, Deus dá a você, é uma troca, né? Se você é virtuoso, você recebe coisas boas de Deus. Se você não é virtuoso, você recebe o castigo de Deus. Jó vai se levantar contra essa doutrina e vai dizer: não, pessoas justas, né, sofrem também. Não só as pessoas injustas. Aliás, pessoas injustas eventualmente, né, nem sofrem e parecem só se sair bem na vida. Pessoas que torturam as outras, exploram as outras, não têm compaixão nem piedade, elas parecem que crescem aos olhos do mundo, né? Elas parecem que se destacam através dos valores que o mundo considera como valor, e pessoas boas e justas são muitas vezes esmagadas, né? E aí Jó então quer dizer isso, que pessoas justas podem ser também alcançadas pela seta do Criador. E aí então esse ciclo de discursos são 3 ciclos de discurso. Nós vamos estudar hoje o primeiro ciclo de discurso. No capítulo 3, né, é um capítulo que nós podemos dizer que é uma elegia, né? O que é uma elegia? Elegia é um canto triste, é uma poesia que fala de uma dor. Uma outra palavra que pode ser usada também para o capítulo 3, quando Jó sai do luto de 7 dias e decide abrir a boca, poderia ser a palavra solilóquio. O solilóquio é um canto também de queixa, de sofrimento, realizado em primeira pessoa, sou eu falando. Não é uma comunicação com o mundo interior, onde essa comunicação pode vir um pouco perturbada, né, pelo próprio inconsciente. Não, né? O solilóquio é um estilo literário que fala de uma dor, né, que é narrada conscientemente, né, e que é organizada dentro do indivíduo. Então, muito provavelmente, os 7 dias e 7 noites que Jó estava em silêncio, ele estava em profunda meditação para tentar compreender o que aconteceu com ele. Porque não era possível o que estava bem ali na frente dele. Da mesma forma que hoje nós nos vemos dentro de casa, o mundo inteiro dentro de casa, 50 mil pessoas morrendo nos Estados Unidos, milhares de pessoas morrendo na Europa, né? E nós aqui ainda esperando, né, por um score, né, mais doloroso do que esse que nós já temos, né, em função do coronavírus, o mundo, né, dentro de casa, né, que precisa meditar sobre o que realmente está acontecendo. Da mesma forma, Jó fica 7 dias e 7 noites ali pensando como aquilo aconteceu na vida dele. Ele tenta perscrutar o inconsciente dele, o coração dele, para saber se ele merecia aquilo ali que estava acontecendo com ele, né? Talvez ele encontrasse aí meia dúzia de pecados e ele pudesse pensar com os próprios botões dele alguma coisa do tipo assim: eu mereço o que eu estou sofrendo, porque Javé, que perscruta, né, os segredos mais íntimos da alma humana, me viu fazendo as coisas que eu não devia fazer. Javé viu, e agora ele vem em busca, né, de me tornar consciente através do sofrimento, considerando que o sofrimento impõe ao indivíduo, né, um comportamento moral, um movimento moral de pensar o sofrimento. Quando eu penso o meu sofrimento, o que ele está acontecendo, eu começo a entender por que ele está acontecendo na minha vida. Ele não é um acidente. Ele não caiu do céu, por assim dizer, né?
Ele é o resultado, né, de alguns comportamentos que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que eu já até esqueci, que eu já nem me lembro mais, né, mas que agora volta sob a forma de um sintoma, ou volta sob a forma de uma sincronicidade devastadora e objetiva. Né? Porque no nosso entorno pode ruir com uma sincronicidade daquilo que está acontecendo dentro da minha mente já há muito tempo. Né? Nós podemos assistir esse processo de destruição tanto no indivíduo, né, quando nos procura no consultório, como também num coletivo, né? Como também numa estrutura social. Né? Quando as pulsões destrutivas tomam a frente, o resultado são sincronicidades nefastas, que mais cedo ou mais tarde chegam para deter a avalanche, né, da pulsão de destruição. Então Jó está ali parado, ali dentro, pensando, será se eu fiz alguma coisa? O que eu fiz? Ele fica buscando e ele não encontra nada, mas ele encontra algo que faz com que ele componha esse solilóquio, essa elegia, esse canto de dor, né, que ele vai narrar no capítulo 3. Eu vou ler rapidamente um pedaço, só para a gente ter uma ideia do que ele vai dizer. Né? Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Esse é o capítulo 3. É a partir desse texto que o primeiro amigo dele vai responder a ele. Ele faz de Temã. Ele faz de Temã é ficar horrorizado com o que ele vai ouvir. Porque ele está esperando ouvir de Jó alguma coisa do tipo, poxa, realmente eu devo ter cometido algum pecado, alguma coisa grave, e agora eu estou sendo punido, né, por essas coisas que eu fiz. Mas não, Jó não vai dizer nada disso. Né? Pelo contrário, né? Ele primeiro quer amaldiçoar o dia do nascimento dele, porque ele queria não ter nascido. Ele queria ter sido um aborto, que saído do ventre da mãe dele fosse direto para uma sepultura. Ele está profundamente amargo. Ele está deprimido demais. Ele não compreende como aquilo pôde ter acontecido com ele. Como eu disse também no nosso primeiro encontro, ele não pensa em se matar, mas ele pensa em não ter nascido. Então ele diz: pereça o dia em que me viu nascer, a noite que disse um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas e que Deus do alto não se ocupe dele. Que sobre ele não brilhe a luz e que o reclamem as trevas e sombras espessas. Que uma nuvem pouse sobre ele e que um eclipse o aterrorize. Que dia infeliz é esse no dia que ele nasceu, hein? Como ele está dolorido por ter nascido, hein? Como ele está angustiado e se sentindo completamente abandonado por todas as pessoas, né? Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, a mulher foi embora e nem mesmo Deus, e nem mesmo com Deus ele pode contar. Deus desapareceu da vida dele. É ele e a dor dele sozinho, no escuro, sem ninguém. Que esse dia do meu nascimento se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses, que essa noite, a noite em que ele nasceu, que fique estéril, que não penetrem nessa noite os gritos de alegria, que a amaldiçoem os que amaldiçoam o dia e os entendidos a conjurar Leviatã.